Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre as funções logarítmicas, que são as funções da forma f de x igual ao logaritmo de x na base b, onde b é uma constante positiva. Então, para cada número real b, a gente vai ter uma função logarítmica distinta, que é a função logarítmica de base b. Primeiro a gente vai fazer uma revisão rápida sobre logaritmos e depois a gente vai falar mais sobre essa família de funções. Então, o que é o logaritmo de x na base b? Então, lembrem que o logaritmo é um expoente, ou seja, ele é o expoente que a gente tem que elevar à base b para obter x. Então, se esse logaritmo é igual a y, significa que a base elevada nesse expoente é igual a x, ou seja, b na y é igual a x. Então, por exemplo, o logaritmo na base 10 de 1000 é igual a 3, pois eu tenho que elevar a base 10 ao cubo para obter 1000. O logaritmo na base 10 de 1 sobre 100 é igual a menos 2, pois a base 10 elevada na menos 2 é o que vai me dar 1 sobre 100. O logaritmo na base 2 de 32 é igual a 5, pois 2 na 5 é 32. O logaritmo na base b de 1 é igual a 0 para qualquer base b, pois lembrem que b na 0 é igual a 1, sempre. Então, a gente vai ter sempre o log de 1 igual a 0. Aqui a gente vai sempre assumir que o b é positivo e o b é diferente de 1, no nosso estudo das funções logarítmicas. E, por fim, o log de b na base b é sempre igual a 1, pois b na 1 é sempre igual a b. Agora a gente vai relembrar algumas propriedades dos logaritmos que são muito úteis na hora de calcular logaritmos ou manipular expressões envolvendo logaritmos. A primeira delas é que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. O logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. O logaritmo de a na r é igual a r vezes o log de a. E o logaritmo de 1 sobre c é igual a menos logaritmo de c. A gente pode usar essas propriedades para expandir expressões. Por exemplo, essa expressão aqui, em que a gente tem o log de x vezes y a 5 sobre raiz de z. Aqui, a base não está indicada e, em geral, quando a gente não escreve a base, é porque a base é 10. Então, esse aqui é o logaritmo na base 10 dessa expressão. E eu posso, então, usando essa segunda propriedade do quociente, escrever isso como o log de x, y na 5, menos log de raiz de z. Além disso, agora como eu tenho um produto x, y na 5, eu posso usar essa primeira propriedade. E lembrando que raiz de z é a mesma coisa que z na 1/2, eu também posso usar a propriedade da potência. Aí eu vou ter log de x mais log de y na 5 menos 1/2 do log de z. E por fim, essa potência 5 que aparece aqui, eu também posso usar a propriedade da potência e reescrever. Então, a gente vai ter log de x mais 5 log de y menos 1/2 log de z. Em outras situações, a gente também pode usar essas propriedades para simplificar uma expressão. Por exemplo, essa expressão aqui contendo vários logaritmos, todos da mesma base, eu posso reescrever como log de 2 na 5, primeiro usando a potência aqui, mais log de 3 menos log de 8. E agora eu vou usar a primeira e a segunda propriedade para escrever isso como o log de 2 na 5 vezes 3 sobre 8. E agora, 2 na 5 é 32, dividido por 8 é 4, e 4 vezes 3 é 12. Então, na verdade, essa expressão é igual ao log de 12. Uma outra propriedade interessante dos logaritmos é essa, que é chamada de fórmula de mudança de base. Então, essa fórmula diz que o log de x na base b é igual ao logaritmo de x na base c dividido pelo logaritmo de b na base c. Ou seja, de um lado a gente tem um logaritmo de base b e do outro lado a gente tem uma expressão que depende só de logaritmos de base c. Essa fórmula é interessante porque às vezes a gente não tem
uma tecla na calculadora ou uma fórmula de... Essa fórmula é útil quando a gente não tem... Essa fórmula é útil porque algumas calculadoras não têm uma tecla... Bom, essa fórmula é útil porque as calculadoras às vezes têm teclas para calcular logaritmos de base 10, 2 ou de base e, mas não tem para as outras bases. Nesse caso não faz mal, a gente pode só escrever o logaritmo de base b em termos de um logaritmo de uma base que a gente consiga calcular e aí obter o valor do logaritmo através dessa expressão. Para ver por que essa fórmula vale, eu vou chamar esse número aqui, que é o log de x na base b, de y. Então, dizer que o logaritmo de x na base b é y significa que b elevado na y é igual a x, né, pela definição de logaritmo. Bom, esse b na y é igual a x, significa que o log de base c de b na y é igual ao log de base c de x. Bom, aqui usando a propriedade da potência para os logaritmos, esse logaritmo é igual a y log c de b. E aí, passando esse logaritmo dividindo para o outro lado da equação, a gente vai ter a fórmula de mudança de base. Bom, agora a gente vai ver algumas características das funções logarítmicas. A gente vai sempre considerar, então, como eu falei, base b positiva e diferente de 1. Notem que, como a gente já observou, se y é igual ao logaritmo de x na base b, então significa que b na y é igual a x. Ou seja, a função logarítmica de base b e a função exponencial de base b são a inversa uma da outra. E daqui a gente tem, então, algumas propriedades das funções inversas, ou seja, o domínio da função logarítmica de base b é a imagem da função exponencial de base b. Como a gente já viu, a imagem da exponencial é de 0 a mais infinito. Então, o domínio da função logarítmica de base b é o intervalo de 0 a mais infinito. A imagem da função logarítmica de base b vai ser o intervalo de menos infinito a mais infinito, ou seja, todos os números reais, o que é, como a gente já viu anteriormente, o domínio da função exponencial. Quando a base b é maior do que 1, a função exponencial vai ter um gráfico como essa curva vermelha, que está aparecendo aí, e como a função logarítmica de base b é a inversa dessa função exponencial, o gráfico da função logarítmica vai ser a reflexão do gráfico da função exponencial em torno da reta x igual a y, que é essa reta que está aparecendo em cinza aqui no gráfico. E aí a gente vai ter uma função logarítmica que é crescente, ou seja, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y estão aumentando também. Então, se a base b é um número menor do que 1, lembrem que a função exponencial de base b vai ser uma função decrescente, como essa curva lilás que está aparecendo aí. De novo, o gráfico da função logarítmica de base b vai ser a reflexão do gráfico da função exponencial em torno da reta x igual a y, e aí ela vai ser uma curva como essa curva vermelha que está aparecendo. Então, o gráfico da função logarítmica é o que está aparecendo em vermelho agora, e como a gente pode ver, nesse caso, também vai ser uma função decrescente. No caso em que a base b do logaritmo é um número e, a gente vai ter o que a gente chama de logaritmo natural, que é denotado por ln de x. Então, por exemplo, o ln de e é igual a 1, pois esse aqui é o logaritmo de base e, e o logaritmo de base e de e é 1. ln de 1 é 0, ln de e quadrado é 2 e assim por diante. Além disso, lembrem que o logaritmo natural de x é a inversa da exponencial natural. ln de e na x é igual a x para qualquer x real, e e na ln de x é igual a x para qualquer x positivo.